Nessa questão, queremos preencher o quadradinho de modo que não haja repetição na linha, na coluna, nem na diagonal. Então, se eu escolho um dos números, que pode ser o 1 para uma casinha, na linha e na coluna ele não pode aparecer repetido nem aqui. Portanto, devo preencher aqui com um outro. E agora, o 3 não pode aparecer aqui também repetido, nem o 1. Então, temos que colocar um dos outros números que aparecem e, consequentemente, aqui só resta uma possibilidade, que é o 8 nessa configuração que eu tinha escolhido inicialmente. Vejam que não depende da maneira como eu comecei. Eu poderia ter começado com o 7, com o 3 ou com o 8. De toda forma, os 4 números devem aparecer no quadradinho central, o que nos diz que a soma dos números que aparecem nesse quadradinho é a soma dos 4 números, que é 19. Queremos preencher o quadrado de forma que apareça na diagonal 1, 3, 7 e 8. Já vimos pela primeira parte que nessas duas casinhas só podem aparecer o 1 e o 8. Vamos escolher o 1 nesta e o 8 nesta. Bom, nesta casa, o que já sabemos, não pode ser o 1, não pode ser o 3, não pode ser o 8. Portanto, só pode ser o 7. Bom, nesta casa, não pode ser o 3, nem o 7, nem o 8. Portanto, deve ser o 1. Vamos olhar para esta casinha aqui. Não pode ser o 1, nem o 8, nem o 7. Restando apenas o 3. E, portanto, aqui em cima não pode ser nem 1, nem o 3, nem o 8, será o 7. Aqui só pode ser, não pode ser 1, 7, nem 3, será o 8. E aqui não pode ser 1, 7, 8, será o 3. Olhando para esta casinha, não pode ser o 3, nem o 8, nem o 7. Então, é o 1 e, por consequência, aqui é o 3. Aqui não pode ser o 1, nem o 3, nem o 7, é o 8. E aqui, portanto, o 7. Essa é uma das maneiras de preencher. Lembrem-se que eu escolhi o 1 aqui, mas poderia ter sido escolhido o 8. Se eu tivesse escolhido o 8, a única maneira de preencher seria desta forma que temos aqui. Ou seja, existem exatamente duas maneiras de preencher a tabela, de modo que na diagonal nós tenhamos 1, 3, 7, 8. As duas que estão apresentadas aqui. Neste item, para resolvê-lo, substituiremos os números 1, 3, 7 e 8 pelas letras A, B, C e D, porque poderemos substituí-lo em qualquer ordem. Bom, nós já vimos que o preenchimento do quadrado depende basicamente, depois de colocada a diagonal, dessas duas outras casas, e só tem duas possibilidades, que podem ser vistas aqui, A e D, D e A. Olhando agora as casas sombreadas, nós temos a soma 2A mais 2D mais B mais C, neste caso, e neste caso, 2A mais 2D mais B mais C. São iguais, independe da posição. Substituindo agora pelos maiores valores, para podermos ter a maior soma, basta fazermos o seguinte cálculo. 2 vezes 8 mais 2 vezes 7 mais 3 mais 1, que é igual a 34, maior valor possível.